Milagre financeiro. A poderosa oração de São Miguel que você precisa conhecer. Se o peso das contas tem tirado o seu sono, se a vergonha ou o medo apertam o peito sempre que o telefone toca ou que a fatura chega, pare um instante e venha comigo. Coloque agora em sua mente todas as suas dívidas, todas as contas, todas as portas fechadas sobre uma mesa imaginária. Veja cada papel à sua frente, nomeando por dentro aquilo que tem te afligido. Aluguel, empréstimo, compra no cartão, salário apertado, promessas não cumpridas. Não fuja dessa mesa. Olhe, respire. Traga isso aos pés do Pai. Amado irmão, amada irmã, eu sei como essa carga corrói a esperança. Eu sei como a ansiedade costuma se vestir de culpa e de menos-valia. Hoje vamos apresentar tudo isso a Deus. Hoje vamos pedir que o Senhor intervenha, que Ele nos use para cortar as amarras que nos prendem, tanto espirituais quanto práticas, e que, com humildade e responsabilidade, nos guie para caminhos de provisão e sabedoria. Se essa palavra está tocando o seu coração, inscreva-se e ative o sininho, para não perder outras mensagens que edificam e orientam. Fique comigo até o final. Há passos práticos e um compromisso de 7 dias que podem mudar a sua história. Senhor nosso Deus, Pai que provê, nós nos aproximamos de Ti com honestidade. Colocamos diante do Teu trono todo o peso que nos tem sido imposto, as dívidas que nos sufocam, as contas que parecem se multiplicar, o medo de perder o emprego, a vergonha que nos impede de pedir ajuda. Nós entregamos cada nome, cada número, cada promessa não cumprida. Pai, não queremos esconder nada. Não pedimos atalhos ilícitos nem promessas fáceis. Pedimos direção, provisão e coragem para agir com sabedoria. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos console, nos dê criatividade honesta e nos abra portas segundo a Tua vontade. Repita comigo, em silêncio ou em voz alta. Senhor, eu entrego minhas dívidas aos Teus pés. Senhor, eu não escondo minha vergonha diante de Ti. Senhor, eu confio que Tu vês e que és fiel. E és. Agora, irmãos, antes de avançarmos, precisamos entender o papel dos ministros que Deus levanta. São Miguel Arcanjo é apresentado na Escritura como um guerreiro e ministro que executa a autoridade divina. Ele não age por conta própria. Ele é servo fiel, enviado por Deus para cumprir a vontade do Altíssimo. Por isso, ao invocarmos São Miguel, o fazemos como aquele que intercede e atua sob a ordem do Senhor. Pedimos sua ajuda para proteger, libertar e abrir caminhos, sempre submetendo toda a ação à supremacia de Deus. São Miguel, servo do Senhor, pedimos que, em nome do Deus vivo, Teu ministério venha como instrumento de libertação sobre a nossa vida financeira. Cortai, com a espada da autoridade divina, as correntes que nos prendem, os padrões de escassez que se enraizaram em nossa mente, as palavras de derrota que nos foram lançadas, as dívidas que nos escravizam. Que toda influência contrária seja quebrada pela vontade do Senhor. Ajuda-nos a caminhar com coragem e prudência, a não mais nos definir pelo saldo negativo, mas pela identidade que temos em Cristo. Repita comigo: eu renuncio à vergonha. Eu renuncio às palavras de derrota que me disseram que eu nunca seria capaz. Eu renuncio a pensamentos que me definem pela pobreza. Eu escolho a verdade. Sou filho. Sou filha do Deus que provê. Agora imagine uma cena. Visualize uma luz dourada entrando pela fresta da janela da sua casa. Essa luz começa a tocar os papéis sobre a mesa. Onde havia manchas de angústia, a luz clareia. Onde havia números que pareciam ameaçadores, a luz os transforma em possibilidades de organização. Imagine, ao lado dessa luz, uma espada de luz empunhada por um ser ministrante. Não como um substituto de Deus, mas como um instrumento de sua ordem. Veja a espada tocando as correntes que te prendem. Cada corrente se parte, cada elo cai no chão. À medida que as correntes se quebram, sinta um alívio vindo ao coração, uma coragem retornando à sua rotina. Não é mágica,
É um ato simbólico de confiar algo pesado nas mãos de Deus e de se preparar para agir. Nós vamos fazer juntos palavras de renúncia e de afirmação. Levante agora em seu pensamento aquilo que você mais tem medo de perder. Repita comigo. Eu renuncio à culpa que me paralisa. Eu renuncio às palavras que me diminuem. Eu recebo a liberdade que vem do Senhor. Eu não sou definido pelas minhas dívidas, sou definido por Cristo. Lembre-se, isto é um ato de fé e de responsabilidade. A libertação espiritual não substitui a tomada de decisão concreta. Deus nos chama tanto à oração quanto à ação. Por isso, enquanto pedimos intervenção do céu, também organizaremos os pés na terra. Quero lhe apresentar 5 passos simples, práticos e acessíveis que você pode começar a aplicar hoje, em paralelo com a oração. Passo 1. Anote tudo. Faça um mapa honesto da sua situação. Liste todas as entradas e saídas, todas as dívidas, todos os compromissos. Ver a situação por escrito tira muitos fantasmas da imaginação e transforma o caos em dados que podem ser administrados. Use uma folha, um caderno ou uma planilha simples no celular. O primeiro ato de soberania é colocar a realidade na luz. Passo 2. Corte uma despesa esta semana. Não precisa ser dramático, nem algo que prejudique sua dignidade. Pode ser um pequeno ajuste. Reduzir um plano que você não usa, renegociar uma assinatura, preparar refeições em casa em 2 dias por semana. Esse gesto de austeridade cria espaço para o fluxo voltar. Pequenas economias, repetidas com disciplina, fazem diferença. Passo 3. Negocie com credores com coragem e transparência. Fale com quem você devia. Muitas vezes, a outra parte quer encontrar uma solução. Proponha um parcelamento realista. Não esconda dívidas. Pedir ajuda é um ato de humildade e prudência. Se for preciso, busque a orientação de um serviço de aconselhamento financeiro ou de alguém de confiança para mediar. Passo 4. Busque aconselhamento e responsabilidade. Não enfrente isso sozinho. Um mentor, um amigo fiel ou um conselheiro financeiro cristão pode ajudar a criar um plano sustentável. Peça a alguém que o acompanhe por uma temporada, que revise suas decisões e que ore com você. A comunidade é parte do remédio. Passo 5. Abra-se à criatividade honesta para gerar renda extra. Pense em dons e talentos que você já tem. Uma habilidade manual, um serviço, vender algo que não usa mais, ensinar online. Não se trata de prometer riquezas instantâneas, mas de procurar meios honestos para ampliar suas entradas, com ética e diligência. Enquanto você internaliza esses passos, vamos amarrar cada ação à oração. Senhor, dá-nos discernimento para saber onde cortar, coragem para renegociar, sabedoria para pedir conselho e criatividade para gerar novos meios honestos de renda. Que cada pequeno gesto seja abençoado e guiado por Ti. Agora, voltamos à intercessão. São Miguel, em nome do Pai, peça que as influências que desejam nos prender sejam expostas e expulsas. Corta, em nome do Senhor, todas as cadeias de opressão espiritual ligadas a palavras de maldição, expectativas negativas e padrões de escassez. Onde houver mágoa que alimenta gasto impulsivo, traze cura. Onde houver traumas que bloqueiam escolhas sabias, traze restauração. Que a justiça de Deus nos envolva e nos permita recuperar o juízo e a paz nas finanças. Vamos fazer algumas renúncias em voz alta, ou em silêncio da maneira que puder. Repita comigo. Eu renuncio a aceitar que a escassez define quem eu sou. Eu renuncio a acreditar que Deus me abandonou. Eu renuncio a tomar decisões precipitadas por medo. Eu escolho a fé que age com prudência. Em seguida, declarações de identidade. Proclame com convicção. Eu sou filho do Deus que provê. Eu não sou definido pelas minhas dívidas. Em Cristo, encontro valor, dignidade e recursos para recomeçar. Declaro que recebo sabedoria para administrar, soma de coragem para pedir ajuda e criatividade para gerar o que me falta, no tempo
e na vontade do Senhor. Quero propor agora um compromisso prático e espiritual. 7 dias de fé e prática. Durante 7 dias, faça o seguinte com consistência e sinceridade. Dia 1. Mapeamento e entrega. Escreva todas as dívidas e entregue-as a Deus. Ore pedindo clareza e coragem para agir. Dia 2. Corte estratégico. Identifique ao menos uma despesa que pode ser reduzida. Execute a mudança. Dia 3. Negociação. Escolha uma dívida para renegociar. Faça a ligação, envie o e-mail, proponha um plano realista. Dia 4. Aconselhamento. Procure um amigo, mentor ou serviço de aconselhamento financeiro. Marque uma conversa. Dia 5. Geração honesta. Pense em uma forma honesta de incrementar sua renda, mesmo que pequena, e inicie um primeiro passo. Dia 6. Revisão e ajuste. Analise o que funcionou. Ajuste o plano e mantenha a disciplina nos gastos. Dia 7. Declaração e ação continuada. Escreva uma declaração de fé e praticidade. Comprometa-se com um plano mensal de organização e acompanhamento. Durante esses 7 dias, mantenha uma rotina de oração curta e constante. 3 momentos do dia, manhã, meio e noite, para pedir direção, agradecer por cada pequena vitória e pedir força para manter a disciplina. Não transforme a prática em ritual mecânico. Deixe que seja a expressão sincera de fé e de responsabilidade. Enquanto você caminha nesses 7 dias, quero guiá-lo por uma visualização restauradora mais profunda. Imagine novamente a mesa com papéis. Veja a luz dourada entrando, tocando cada papel. Visualize essa luz transformando medo em clareza, ansiedade em plano. Visualize a espada simbólica cortando correntes, e ao redor da mesa, portas que estavam trancadas começando a se abrir devagar. Uma porta se abre para uma oportunidade de trabalho, outra se abre para uma conversa honesta com um credor, outra para uma ideia que pode gerar renda. A cada porta que abre, sinta um sopro de esperança. Não confunda isso com garantia automática. Reconheça que as portas podem abrir no tempo de Deus, através de passos práticos que você está disposto a dar. Agora vamos a algumas declarações de recebimento, firmadas pela fé, mas sempre sob a soberania divina. Repita com fé. Eu recebo provisão de Deus para as minhas necessidades. Eu recebo sabedoria para administrar o que me é confiado. Eu recebo coragem para negociar e pedir ajuda. Eu recebo criatividade honesta para gerar o que me falta. Eu declaro que vou agir com responsabilidade e fé. E acrescento, eu recebo isto no tempo e segundo a vontade do Senhor. É importante reafirmar algo essencial. Oração não é um bilhete mágico que troca fé por riqueza instantânea. Orar é alinhar o coração com Deus, pedir sua intervenção e, ao mesmo tempo, mover os pés para fazer o que é necessário. Quando clamamos por provisão, também nos comprometemos a praticar a mordomia fiel. Nenhuma oração substitui a disciplina. Ao contrário, a oração dá força para vivê-la. Se você se sente sobrecarregado pela vergonha, eu quero dizer algo com o tom de quem conhece o coração do Pai. A sua identidade não está nas dificuldades financeiras. Em Cristo, você tem valor intrínseco. Dívidas podem ser renegociadas, hábitos podem ser mudados, provisões podem chegar. O primeiro passo é tratar-se com misericórdia e reconhecer que pedir ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Antes de seguirmos para a conclusão, quero lhe dar algumas palavras práticas para usar quando for negociar ou pedir ajuda, porque a comunicação clara facilita acordos. Ao falar com um credor, seja honesto, apresente a sua proposta já com números reais, mostre boa fé com uma primeira parcela que você pode pagar e peça por algum prazo extra ou redução de juros. Ao buscar ajuda de terceiros, explique sua situação sem dramatizar. Peça que revisem o seu plano com olhos de prudência e combine metas mensuráveis. Quando for criar uma renda extra, comece pequeno, com custos baixos. Valide a ideia antes de investir muito
e mantenha a integridade em tudo que fizer. Voltamos à oração de cobertura. Pai, nós te agradecemos por ouvir a nossa confissão. Cobre-nos com a tua graça. Dá-nos, Senhor, um espírito de paz em meio aos números. Mostra-nos as prioridades que precisamos seguir. Envia, se for da tua vontade, pessoas que possam nos ajudar com conselhos sábios. Guarda-nos de decisões impulsivas, que a tua provisão venha em formas visíveis e em portas que se abrem, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. São Miguel, pedimos intercessão e proteção. Que a tua presença simbólica como ministro do Senhor circunde os esforços justos e honestos que faremos. Corta as cadeias de vergonha, medo e acordos que nos prejudicam. Que a luz do Altíssimo nos acompanhe enquanto traçamos nossos planos. Agora, irmãos, vamos juntos com algumas declarações finais de compromisso. Repita: eu me comprometo a listar minhas despesas e a agir com honestidade. Eu me comprometo a cortar uma despesa desnecessária esta semana. Eu me comprometo a negociar com coragem e a buscar conselho. Eu me comprometo a tentar, honestamente, uma forma de renda adicional. Eu me comprometo a orar diariamente por direção e disciplina. Que essas palavras sejam não apenas fala, mas começo de uma nova rotina. Se ao final desses 7 dias, você perceber sinais de movimento, mesmo que pequenos, celebre. Conte para alguém. Testemunhos não são ostentação, são encorajamento para outros que lutam. Se o Senhor operar algo por meio desta mensagem, compartilhe seu testemunho conosco. Peça àquele amigo ou irmã que o acompanhe e que lhe recorde das conquistas. Antes de encerrar, reforço um cuidado pastoral. Se suas dívidas são crônicas ou se há risco de colapso financeiro grave, procure orientação profissional além do aconselhamento espiritual. Procure serviços de proteção ao consumidor, assessoria jurídica quando necessário e organizações de apoio social. Fé sem prudência pode trazer dano. Por isso a Igreja caminha junto com a responsabilidade. Convido você agora a uma breve declaração de bênção sobre a sua vida financeira. Que a paz de Deus, que é maior que qualquer balanço negativo, venha entrar em seu lar. Que Deus, que conhece cada necessidade, multiplique recursos segundo a sua vontade e tempo. Que o Espírito Santo lhe dê criatividade, clareza e perseverança para trilhar passos justos. E que São Miguel, como ministro enviado do Senhor, represente aos olhos do nosso coração a autoridade de Deus para cortar o que precisa ser cortado e abrir portas conforme a vontade divina. Repita comigo, com fé e com humildade. Eu recebo provisão no tempo do Senhor. Eu recebo sabedoria para administrar. Eu recebo força para negociar e disciplina para manter o plano. Eu recebo oportunidades para trabalhar com ética e criatividade. Eu recebo cura emocional da vergonha que me paralisava. Agora, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Não como fórmula, mas como um gesto de fé e de comunidade. Volte e nos traga seu testemunho. Suas vitórias, por menores que pareçam, podem encorajar muitos outros a dar passos de fé e responsabilidade. Que a graça do Senhor te fortaleça nesses dias. Que cada passo prático que você der seja guiado pelo Espírito Santo. Que a soberania de Deus seja realidade em sua vida financeira e que você conheça a paz que vem de confiar e agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. M.